Samuel, a gente tem junto de tudo isso aí uma notícia de agora à noite que fala o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresente informações detalhadas sobre a Operação Contenção, que resultou em 132 mortes e é considerada a mais letal da história do Estado. A decisão foi tomada no âmbito da ADPF das favelas, ação que fixou parâmetros para reduzir a letalidade policial em comunidades fluminenses. De acordo com o despacho, Castro deverá prestar esclarecimentos sobre o planejamento e a execução da operação, incluindo o número de agentes envolvidos, os armamentos utilizados, o total de mortes e feridos, além das medidas adotadas para garantir perícia adequada e responsabilização em casos de abusos. Moraes também exige dados sobre a presença de ambulâncias, o uso de câmeras corporais nas viaturas, bem como o cumprimento das normas constitucionais relativas a buscas domiciliares. A decisão do ministro cobra do governo fluminense informações precisas sobre a definição do grau de força empregado, a justificativa formal para a deflagração da operação e o acompanhamento feito pelas corregedorias das polícias civil e militar. O STF também quer saber se escolas e unidades de saúde foram usadas como base policial para a ação e, em caso afirmativo, quais são as razões que motivaram a medida. Moraes determinou ainda que o governador detalhe quais providências foram tomadas para preservar o local dos confrontos, assegurar a realização de perícias e garantir assistência às vítimas e seus familiares. Na mesma decisão, o ministro agendou para segunda-feira uma série de audiências em Brasília com as principais autoridades da segurança pública fluminense. Devem participar o secretário de Segurança Pública, o chefe da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, a diretora da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, além do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Procurador-Geral de Justiça e o Defensor-Geral também. Na minha terra, o Samuel Brau, a gente diria que preteou o olho da gateada. Tá? Seria essa a expressão gauchesca para dizer que a coisa ficou feia. Ficou feia a coisa, agora vão dizer de novo que o Moraes está perseguindo mais um bolsonarista, Samuel? Olha só, Viaro, em primeiro lugar, que eu acho que o dia do Alexandre de Moraes tem que ter 48 horas, né? Porque, basicamente, tudo que acontece no país passa pela mesa desse ministro, né? São tantos ministros, mas o negócio todo concentra ali. Tudo que é tema pululante da política nacional vai parar na mesa do mesmo ministro. E eu queimo a língua, né? Porque eu fui um dos maiores críticos do Alexandre de Moraes quando ele foi escolhido pelo Temer. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro lugar, Viaro, contenção, né? O nome da mega operação. Não conteve nada, né? Porque assim, o tráfico está todo lá de novo. Cadê a contenção? Podiam ter batizado de qualquer outra coisa, né? Mas contenção, o governador, me parece, nessa fala dele aí inicial, e depois o ex-ministro e novamente ministro, né, Lewandowski, dá para a gente entender o que eles estão falando. Eles estão falando se houve compartilhamento ou não de informações entre as polícias do Rio de Janeiro e as polícias do governo federal, né, a Polícia Federal. E aí ele diz, não, tem uma troca diária, eles se falam, eu meio que tem um chatzinho ali, mas nada muito formal. E aí o Lewandowski entra basicamente dizendo, daqui para frente a gente vai montar um espaço de interlocução, um gabinete de crise, alguma coisa assim. Pô, ficar olhando se teve ou não teve, para a gente só interessa para constatar aquilo que o deputado Ivan Valente já falou aqui. É que o governador primeiro falou que eu não preciso que ninguém entre com polícia nova no Rio, porque a minha polícia está estruturada. Bom, isso ele falou agora há pouco. E aí, em seguida, né, ele vem dizer que não tem o apoio de ninguém. Ele parece estar muito assustado, né, por ter falado isso na entrevista coletiva lá junto com seus secretários de Polícia Civil, Militar e Segurança Pública, e depois ele viu a repercussão que aquilo teve e está tentando se desmentir o dia inteiro, né, dizendo que não disse, tentando afirmar que não disse o que todo mundo viu que ele falou. E aí essa é uma discussão, se o governo federal ajuda ou não ajuda o Rio de Janeiro. Por um lado, ele não tem coragem de sustentar isso, porque ele sabe perfeitamente que esse governador foi contra a PEC de segurança pública. Ele é contra a integração das polícias estaduais com a Polícia Federal. Ele é contra a criação de um Sistema Único Nacional de Segurança Pública, o SUSP. Ele é contra todas as formas de integração, um discurso de que isso tiraria a liberdade, a autonomia
dos governos estaduais, fortaleceria um controle geral da União, enfraqueceria os membros, né, dessa União, os entes federativos, etc. Esse é o discurso que ele adotou ao longo do último semestre para ser contra as propostas do governo federal. E aí agora ele vem jogar para a torcida, chamando seus aliados, né, de outros estados aí, para dizer que precisa de ajuda da polícia desses outros estados. A verdade, Viado, é que, para mim, como a gente já falou aqui, né, a estratégia dele está muito clara de politizar isso. Está tão claro que a gente vê que o procurador de justiça do Rio de Janeiro, que deveria ser o cara hoje com a fala mais dura, mais incisiva, né, cobrando que as coisas tenham sido feitas como foram feitas, o resultado escabroso que saiu para apreender algumas dezenas de fuzis, como se apreendeu sem dar um tiro lá aqui no condomínio, né, que o Bolsonaro tem residência, ou que se apreende em outros lugares sem dar nenhum tiro. Para apreender essa mesma quantidade, morreram 130 pessoas. Não importa quem são as pessoas nesse momento, são 130 vidas humanas perdidas. Isso é escabroso. E o procurador de justiça do Rio de Janeiro deveria estar achando isso escabroso. Mas, ao contrário, ele parece estar querendo passar pano para tudo que aconteceu. Ele chegou a vir hoje falar sobre ato de soberania. E aí eu me lembro, nessa questão de soberania, que o governador do Rio de Janeiro compartilhou, e nós ficamos sabendo só agora no bojo dessa mega operação, há mais de 6 meses ele compartilhou com o governo dos Estados Unidos informações sensíveis sobre a segurança do estado do Rio de Janeiro, inclusive afrontando as prerrogativas do governo federal, do executivo federal, de manter as relações diplomáticas do Brasil. Ele está atacando a soberania nacional, ele está fragilizando a nossa segurança nacional para poder fazer política junto com o presidente Trump. É isso que esse governador fez. E isso o procurador de justiça parece que não viu. E fica falando que o ato ontem de selvageria é ato de soberania. Ô Viaro, eu quero enfatizar, o Rio de Janeiro viveu um toque de recolher ontem. Não tem nada de exitoso numa ação para apreender não sei quantos fuzis, em você parar a cidade, a segunda maior cidade do país, por um dia inteiro, causar pânico, não é só nas centenas de milhares de pessoas daquela favela, que já seria um absurdo. Ele causou pânico em milhões de pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro e no entorno, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói. Como é que pode chamar isso de exitoso? Eu acho que, se a gente puder daqui a pouco, eu quero ouvir mais o deputado Ivan Valente, falar um pouquinho também sobre essa loucura que é a guerra às drogas, que está por trás, né, dessa situação toda. E eu acho que a gente tem que fazer um debate enquanto esquerda, se nós somos capazes, inclusive, de dialogar com a população sobre esse background, né, que é a guerra às drogas, mas não é possível que a gente veja um governador descumprir abertamente a DPF, e é por isso que o Xandão está agindo, né? É um descumprimento direto da DPF. Todas essas perguntas que você leu para a gente aí são perguntas que eu gostaria de fazer também. Que bom que está sendo feito. Eu não sei se o nosso Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, vai agir com a mesma celeridade, com a mesma eficiência, porque ele foi intimado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara a prender o governador Cláudio Castro. Eu acho que, eu duvido bastante que ele chegue a essa medida, mas eu queria entender, cadê o Paulo Gonet também nesse momento? Vai ficar igual o Procurador de Justiça do Rio de Janeiro? A gente tem aí na tela, só antes de passar a palavra para o deputado, então a pesquisa que o Samuel apontou para a gente, né? A maioria nas redes culpa Castro pela crise na segurança do Rio e desaprova mega operação policial. O levantamento da AP Exata mostra que 63,4% aponta o governador do Rio como principal responsável pela crise, enquanto 29,7% atribuem responsabilidade ao presidente Lula. Agora sim, eu passo a palavra pro deputado Ivan Valente para a gente continuar essa nossa conversa aí sobre Cláudio Castro e sobre toda essa crise que tem aí e da questão do combate às drogas também, né, deputado? Sim, eu acho que... Mas só para a gente ter clareza, para mim ainda não está. Eu recebi de uma pessoa confiável uma pesquisa que acaba invertendo um pouco a lógica dessa pesquisa que está no Estadão aí, tá? Então, ainda a margem de segurança, eu vou esperar um pouco para ter uma estatística mais controlada, mais fixada, das primeiras impressões e etc. Por quê? Porque eu me preocupo com isso, porque o senso comum no nosso país
foram décadas criando a lógica do que é a guerra às drogas, a questão americana, né? Quer dizer, é a lógica que o Trump está lá no Atlântico bombardeando o barquinho com super aviões, com satélite, etc., como se fosse possível combater o narcotráfico, derrubando o traficante que está indo num barco, se é que está, entende? Que ninguém prova nada, isso é uma grande balela, entende? Ué, por que eles não abordam o barco e prendem, interrogam, entende? Esse cara tem a ligação com o tráfico ou não? Prende devido processo legal? Não, isso faz parte de uma lógica, né? Então, essa questão da guerra às drogas, que vem da política adotada pelos Estados Unidos, ela é uma política fracassada, tá? Até porque os que se beneficiam mesmo, onde está o dinheiro do tráfico e onde está a elite que se beneficia do tráfico, não mora na Maré, nem na Penha, nem, entendeu? Nem no Complexo Alemão, entende? O beneficiário final, e aí é muito dinheiro que está rolando. E a segunda questão é que as organizações brasileiras, as mais famosas, o PCC em São Paulo, esse Comando Vermelho e outros, eles viraram grandes, eles viraram organizações criminosas potentes, vamos chamar assim, entende? Eles têm ramificação no país e internacional, entende? Tem dinheiro atrás disso, muito dinheiro, entende? Então, é óbvio que esta política é um fiasco, é um fracasso, mas ela sempre mobiliza. Essa que é a questão. Por quê? Porque tem uma lógica de combate às drogas como se fosse ligada também a minar a juventude brasileira, a corromper as famílias, e etc. E a direita se apropriou dessa questão. Quando a gente sabe das milícias, entendeu? Quem são os milicianos do Rio de Janeiro? Entende? Os funcionários do Bolsonaro, porra, entende? Do Rony Lessa, que assassinou a Marielle, até o Adriano Nóbrega e etc., que eles elevavam com o prêmio Tiradentes da Assembleia Legislativa aí, lá do Rio de Janeiro, pelo Flávio. Então, a questão é mais complexa mesmo, porque tem uma disputa de narrativa e de solução para isso. Na minha opinião, a solução está num processo de inteligência, entende? Quando você trabalha com inteligência, podendo integrar serviços de informação, pegar o fio da meada do dinheiro, onde você asfixia economicamente, você tem muito mais chances, entendeu? De combater e não só asfixiar e reduzir drasticamente o tráfico de drogas, porque quando acaba o dinheiro, meu amigo, acabou, entende? Não tem um aviãozinho, o vapor, nem o outro, nem o chefe do tráfico na favela, porque eles vivem disso aí, da manutenção da cadeia que está colocada aí. Agora, é um problema real, né? Como o PCC em São Paulo. Veja, o negócio do metanol foi a mesma coisa. Os caras, se você for ver a ramificação que eles criaram de postos de todo tipo de comércio, entendeu? Até postos de gasolina, até fábricas utilizando usinas de metanol no estado de São Paulo, entende? Posto de Paranaguá importando metanol, um box lá que importa metanol e etc., você vai ver que é uma coisa grande, entende? Então, tem muito dinheiro, está ligado ao tráfico internacional e hoje já está ligado à especulação financeira. Eu acho que
o governo nosso deveria fazer a maior propaganda da Operação Carbono Oculto, entende? Porque aquela foi uma operação hiper exitosa, entende? Não deu nenhum tiro, entende? E o cara vai entender que a maquininha que ele gira lá tem tudo a ver com o crime organizado também. E as fintechs estão ficando maiores do que os bancos, às vezes. Então, essa é uma maneira de ver a coisa. Mas o que nós estamos, como a gente, no nosso início do nosso debate, nós falamos, atrás dessa narrativa e do conflito que está se criando, entende? Tem a questão eleitoral, o projeto de poder. Então, as narrativas vão ter um papel, entende? De trabalhar com corações e mentes. Por isso que eu acho que a gente fica observando de longe, por exemplo, essa ideia do GT que foi criado aí no Rio de Janeiro, para mim, é papel do Lewandowski vir ao Rio de Janeiro, oferecer serviços nacionais e etc. Mas eu percebi na fala nula do Castro, entende? Que ele quer criar um samba para não ser acusado da chacina, entende? E, de outro lado, se precisar do governo federal, se ele tiver asfixiado, ele terá o apoio do governo federal. Tem muitas armadilhas disso aí. Eu, particularmente, pelos ataques que ele fez ao governo federal, entende? Eu acho que a gente tinha que ter dado uma carimbada nele. Falo aqui francamente, entendeu? Uma carimbada mesmo. Mas isso tudo é política, tá? Eu não sou especialista, tem o Bruno Manso, Paz Manso, a turma sabe das coisas aí, entendeu? Eu leio, observo, eu sou da política. Então, aqui, o que a gente percebe é o seguinte, eles pegaram uma muleta hoje, tá entendendo? Para alavancar o processo político-eleitoral. Nós temos que tomar os cuidados necessários para que a nossa agenda, as nossas bandeiras, que interessam a grande maioria da população, não sejam subjugadas por uma agenda que toma o noticiário. Veja você, e tem que tomar mesmo, porque eles conseguiram paralisar o Rio de Janeiro ontem, isso foi para a imprensa internacional inteira, foi muito grave, é uma mega chacina. Olha, eu acho que é uma das maiores chacinas do planeta, entendeu? Porque o Carandiru ficou para a história, com 111. Ontem nós tivemos assim, ultrapassamos e tudo bem, você está entendendo? As vítimas são 4, só a polícia. Seres humanos ali não existem, entende? Inocentes não existem. Veja, é uma luta política grave que nós estamos travando. Então, por isso que eu entendo que a gente deve ter uma habilidade política, continuar com as nossas bandeiras e, ao mesmo tempo, tomar cuidado com certas armadilhas da própria vida, da vivência e das contradições na sociedade brasileira.